Isso é ótimo. Você cita Spurgeon, fala sobre liderança e depois diz: vem aqui. Eu aprecio isso. It is a joy. É uma alegria, um privilégio, uma honra estar de volta aqui de novo. Eu tenho olhado por algum tempo isso e eu estou empolgado com essa oportunidade. E eu agradeço àqueles que me convidaram. Eu sou grato pelo privilégio de estar aqui, neste lugar, que significa muito para muitas pessoas. E eu tenho essa oportunidade esta noite. E a primeira vez que eu conheci um dos meus heróis, um homem que me ensinou muito, o Dr. MacArthur. Eu só queria agradecer o Senhor. Eu sou extremamente grato ao Senhor pelo investimento que o Senhor fez em tantas pessoas. Eu quero que o Senhor saiba que o Senhor pode contar comigo, se caso precisar. A minha tarefa hoje à noite é abordar a questão da liderança como um servo. Agora, como eu vou fazer isso, eu estou a fim de fazer isso, eu preciso colocar primeiro o conceito em contexto. Porque muito do que nós entendemos a respeito de liderança provém de uma cultura que, de muitas maneiras, está quebrada. Mas quando eu digo uma cultura que está quebrada de várias maneiras, eu não estou falando de perda de pessoas que estão morrendo por aí sem Cristo, que não sabem nada de Cristo. Eu estou falando sobre aqueles dentro do contexto e dos limites da igreja, aqueles que estão com problemas de compreensão a respeito da palavra de Deus, da verdade de Deus. E por isso tem em muitas instâncias apresentado assim, essa ideia de liderança, de um general, e a liderança em particular de uma maneira que não nos serve bem. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Existem muitos por aí que escrevem a respeito de liderança, ensinam sobre liderança, mas basicamente o que eles fazem é que eles comunicam essa ideia de que a Bíblia é um livro de princípios a serem extraídos para ter sucesso na vida. E eles ensinam que se você simplesmente for até a Bíblia e desenterrar ali essas pepitas de ouro, você vai entender tudo muito bem e você vai ter muito sucesso na vida. Isso é uma deturpação grosseira das Escrituras. A Bíblia não é a respeito de princípios que você vai mirar para ter sucesso na vida. A Bíblia é a revelação de Deus, do seu plano e história redentora que encontra o seu ápice na pessoa e no trabalho, na obra de Jesus Cristo. E tratar a Bíblia como um livro de princípios que você vai seguir para extrair e servir a si próprio seu ventre. É como uma pessoa que quer sexo só para desfrutar fora do contexto e dos limites do casamento, sexo por sexo. E é inapropriado. E então, eu estou argumentando que é impossível para nós entender liderança e muito menos liderar, servir fora do contexto e dos limites da Bíblia, porque a Bíblia nos foi dada. O que a Bíblia tem é tudo o que nós precisamos ver. Deus está trabalhando naqueles aqueles que pertencem a Ele, que em mente. Então, abram a Bíblia de vocês, se vocês puderem, no livro de Efésios, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. E se você não tem uma Bíblia, apenas se sente aí e se sinta culpado. Efésios capítulo 4. Na verdade, se sente aí e use a Bíblia com outra pessoa. Agora, eu quero que você entenda isso sobre o livro de Efésios, porque vai pegar um pouco daquilo que eu disse aquela hora, um momento atrás. O livro de Efésios é dividido em duas partes. A primeira parte no livro de Efésios fala sobre nossa ortodoxia, o nosso direito de acreditar, de crer. E os últimos 3 capítulos são sobre nossa ortopraxia,
ou sobre o comportamento. Ou você poderia dizer que os 3 primeiros capítulos são sobre indicativos, ou os últimos 3 capítulos sobre imperativos. Nos 3 primeiros capítulos encontramos aqueles indicativos. Indicativo seria, é tipo isso aqui, ó, ao piano que eu tô aqui indicando aqui, ó, que é um imperativo, eu vou tocar o piano agora, porque isso é importante aqui. Então, por que é importante? Para entender a vida cristã, você tem que entender os indicativos e imperativos juntos. Se tudo que você tem são imperativos, você acaba com as obras. Justiça, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E é isso. Mas quando você tem o indicativo que nos diz quem nós somos em Cristo e o que temos em Cristo, nós entendemos o poder que tem sido concedido a nós para cumprirmos os imperativos e a nossa motivação para cumprir os imperativos de modo que esses imperativos indicativos andam de mão dadas. Então, quando chegamos à segunda metade do livro de Efésios, precisamos lembrar o que aconteceu na primeira parte, para que saibamos de onde nós temos o poder de obedecer e do qual temos a motivação para obedecer. Agora nós estamos em Efésios capítulo 4, que é a segunda metade. É a metade imperativa, do modo que encontramos imperativos aqui na segunda parte. Mas vamos demonstrar como estes imperativos estão enraizados no indicativo da primeira parte. Isso é tudo que tudo tem a ver com o que eu disse anteriormente. Se apenas pensasse nos princípios de liderança, e se nós dissemos, você quer ser um bom líder? Faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Esses são imperativos. Onde estão os indicativos? E é isso que me preocupa com as pessoas que escrevem livros de liderança disfarçando o fato de serem cristãos. Porque você tem todos os indicativos ou todos os imperativos e nenhum indicativo. Então, se você não tiver o indicativo de quem somos em Cristo e por que nós devemos ser ou está fazendo o que estamos fazendo, mas tudo que você tem são imperativos, que eles dizem, vai, faça isso. Por que você vai se motivar? Porque você vai se depender de quê? Você vai se depender de sua própria capacidade de realizar o que quer que esses imperativos são, e você será motivado por sua própria ganância e o seu próprio interesse. É isso. É lamentavelmente insuficiente para aqueles de nós que conhecemos e seguimos a Cristo. Então, para nós entendermos a liderança de um servo, comece comigo aqui no capítulo 4. Vamos voltar e colocar todas essas coisas juntas. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Portanto, a frase aqui remonta ao indicativo nos 3 primeiros capítulos, por causa de todas essas coisas que eu disse que é verdade a respeito de vocês. Agora eu estou te chamando vocês para viver de uma certa maneira. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo,
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém! Aleluia! Louvem ao Senhor! Então, onde está a liderança que serve? Ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, líderes da igreja, a fim de entender a liderança. Nós temos que entendê-la no contexto, e os contextos aos quais eu irei dar muita ênfase nesses 2 dias são o contexto principalmente assim da igreja e do lar. Há também um sentido que é a liderança dentro do governo, mas essa não é a minha tarefa. Essas 3 instituições que Deus nos deu, mas quero falar sobre essa questão da igreja e do lar. E amanhã sobre todas as coisas que sobrepõem a liderança de um servo em casa. Mas especificamente esta noite, vemos essa imagem de líderes que são servos na igreja, no contexto do povo de Deus. Então, não estamos apenas falando sobre princípios de liderança em geral. Não estamos falando apenas sobre coisas que vamos reunir para nós mesmos, a fim de que possamos nos colocar em algum tipo de posição de liderança. Estamos olhando para a liderança neste contexto em particular, para entendermos como ela foi projetada para funcionar e então entender como esses princípios se aplicam a nós. Aqui está algo que você precisa entender, que a liderança de um servo não é um meio para atingir um fim. Em outras palavras, não aprendemos a sermos líderes que servem para que um dia possamos nos tornar líderes que usariam a liderança como um meio para atingir um fim. Você seria tentado a se colocar em uma posição de liderança que seria completamente e totalmente inadequada, como nós vamos ver momentaneamente. A razão pela qual isso é inapropriado é porque a gente vê no versículo 11 que os líderes que servem são chamados e ele mesmo concedeu no que se refere à igreja. Volte comigo de novo, se você quiser, e olhe, começando lá no versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vimos anteriormente que ele concedeu dons aos homens. Então eu estou argumentando que essas posições de liderança não são posições que os homens simplesmente entendem por si mesmos. Mas os líderes que servem são, na verdade, indivíduos que são chamados, que possuem talento concedido por Deus. Então, quando olhamos, por exemplo, para a liderança da igreja, estamos olhando em primeiro lugar que Deus tem chamado o homem, Deus concedeu um presente ao homem. Então, Deus concedeu o homem para a igreja. Agora, geralmente, quando definimos um chamado, é completamente subjetivo. E quando alguém diz que tem um chamado, ele vem até você e diz: Deus me chamou para ser o que for. E nós devemos apenas nos curvar e dizer: parabéns. Eu nunca vou me esquecer, eu não cresci na igreja. E eu já disse isso para vocês na última vez que estive aqui. Eu cresci em South Central, Los Angeles, e fui criado por uma mãe solteira que era adolescente budista, e eu não ouvi o evangelho até o meu primeiro ano na faculdade. Então, um pouco mais de 1 ano e meio depois que eu tive a minha primeira oportunidade de me levantar e compartilhar a palavra de Deus com um grupo de pessoas, e isso me atrapalhou. Eu ainda não superei. E alguns amigos me levaram com eles e me deram esta oportunidade, e eles puderam ver que eu estava de fato lutando com isso, e eu disse algumas coisas que eu queria falar, e tudo o que eu queria dizer era que eu simplesmente havia encontrado o que eu havia sido criado para fazer. Eu não tinha toda a terminologia que, você sabe, especialmente eu moro em Houston, no sul, as pessoas estão sempre falando em se render para pregar. Você já ouviu essa terminologia antes? Olha, eu me rendi ao chamado para pregar quando eu ainda não era o que me renderia. Por que você aceitou pregar? Eu corri para pregar. Amém. Você se rende a ser um soldador que não sabe soldar. Então, eu não conhecia a terminologia e eu fui e contei ao meu pastor e disse: pastor,
Eu não sei o que está acontecendo, mas eu apenas sinto que Deus me fez ser um pregador. E não sei se alguns de vocês já estiveram em uma igreja tradicional batista, missionária e negra antes. Mas se vocês já estiveram, you will recognize vocês sabem precisamente o que o meu pastor me disse logo após eu dizer a ele que eu acreditava que Deus me fez ser um pregador. Ele pegou o calendário dele e ele disse que no terceiro domingo do mês seguinte todos nós descobriríamos. Bem, aconteceu. Mas eu quero que vocês ouçam uma coisa. Eu não sou um argumentador que está sempre dizendo que isso deve ser feito, mas faça um contraste com essa ideia. Você está dizendo que Deus está chamando você. Vamos ver se você é habilidoso com essa ideia, ok? Você vai ao seminário, pega algumas credenciais e em seguida arruma um emprego. Você diz, eu estou à procura de um chamado, um dom. O outro diz, eu estou procurando credenciais. Eu não estou argumentando que isso está errado. Eu fui buscar um livro para aprender. Mas quando falamos sobre a liderança do povo de Deus, Deus tem a prerrogativa. Ele é quem chama e concede dons e concede aos homens chamados e talentos para a igreja. E eu acrescentaria outra coisa, qualificada. Chamado, talento qualificado dado à igreja. É incrível para mim quantos homens professam ser chamados por Deus para liderarem sua igreja e, apesar de fazerem isso, não atendem aos requisitos bíblicos claramente revelados nas Escrituras, como se fossem apenas escritos supérfluos ou opcionais. No caso, um homem, diga-se de passagem. Existem qualificações que devem ser atendidas. De novo, falaremos mais sobre isso amanhã. Então, um líder que serve não é alguém que é bom em servir e, portanto, se torna um líder. Um servo que lidera é alguém a quem Deus chama, concede dons e depois dá a ele a igreja. Da igreja um líder qualificado que então é obrigado a trabalhar como um servo da igreja. as a servant to the church. E não seguir o caminho inverso. Sim, você é um servo, portanto colocamos você na posição de liderança. Não! Você é chamado por Deus, você recebe dons de Deus, você foi dado à igreja se você é qualificado para essa posição. Portanto, vá servir a igreja. Por que é importante que entendamos isso? Porque os líderes que servem representam Cristo e a sua autoridade. Deixa eu dizer de novo, os líderes que servem representam Cristo e sua autoridade. Veja comigo, se você puder, aqui neste livro. Antes de tudo, temos aqui os apóstolos e os profetas. Agora, os apóstolos e profetas não são indivíduos sábios no ofício que temos hoje em dia. Amém? Alguém? Então temos essas pessoas na televisão que se chamam de apóstolos, isso é e apóstolo aquilo, e profeta isso e profeta aquilo. Não. Eu gostaria de poder deixar isso um pouco mais claro, mas isso é tudo que eu tenho. De fato, no início da mesma carta, descobrimos que os apóstolos e profetas fazem parte do fundamento sobre a qual a igreja foi construída. A minha casa tem apenas uma fundação, eu não sei a sua. Não temos um novo fundamento de apóstolos e profetas.
Há alguns desses evangelistas, alguns argumentam que ainda temos e outros que não, mas de fato não é aqui nem ali. O que nos concentramos é na última parte, pastores e mestres, que de fato são oficiais. Mas observem a palavra lá, pastores, mestres, pastores. O bom pastor é o próprio Cristo, então Cristo se refere aos líderes da sua igreja pelo título de pastor, que é quem ele mesmo é, portanto, é a quem eles são chamados pelo caminho. Um pastor que lidera precisa servir. Por quê? Porque se você não servir as ovelhas, elas morrem. Amém? Ovelhas não servem você. Se você acha que as ovelhas te servem, você nunca conheceu uma ovelha. Mas este é Cristo, o bom pastor, e o que o bom pastor faz? Ele estabelece, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Aquela palavra que nós tínhamos, aquela ideia de um pastor, é o termo, é um pastor. Mas não só vemos aqui que a pessoa que lidera neste contexto representa Cristo e sua autoridade, mas também mais adiante, no capítulo 5, a gente vê os maridos que são cabeças de suas esposas. A propósito, o marido que é como Cristo, ele ama suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que ele está tentando fazer? Ele está trabalhando para santificar, para que o marido sirva a sua esposa como chefe e líder, representando quem Cristo é. Cristo. Bem, então você vai um pouco mais adiante. Os pais, não provoquem a ira nos seus filhos, mas eduquem eles, disciplinem eles e na instrução do Senhor. Ó, maravilha, cujo pai tem um título emprestado. O título de Deus. E ele diz a um homem que lidere os seus filhos e que conhece quem Deus é. Tem que conhecer quem Deus é e como seguir a Deus. Você é um representante da autoridade de Deus. Então, você tem que dizer aos filhos para obedecerem aos pais e ao Senhor, por isso é certo. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento como uma promessa. Aqui está o que é interessante sobre esse mandamento. Geralmente, na segunda metade do livro de Efésios, Paulo dá os imperativos, mas ele sempre aponta de volta para o indicativo, que é a razão do imperativo, e vamos chegar a isso. No que você faz isso, e aqui está o porquê de fazer isso, porque este é que você é em Cristo. Com filhos, ele não aponta de volta para o indicativo. É pura lei. Obedecer a seus pais como você obedece a Deus. Você precisa de alguma motivação para isso? Sim. Você pode viver muito tempo. E eu espero que seja tudo o que você precisa. Mas qual é o título? Pai. No final dos mandamentos do lar, a cada vez que você vê os mandamentos do lar no Novo Testamento, você vê escravos e senhores. Por quê? A parte comum da família no primeiro século. Interessante. O mestre, que é esse Deus em Cristo. Veja, líderes que servem são uma representação de Cristo e da sua autoridade em qualquer contexto que tenhamos sido chamados. É por isso que me incomoda tanto quando a gente vê sobre o chamado para liderar e servir sem referência a Cristo. Você não pode entender liderança servil a parte de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Ele é o líder, o servo final, mas você também não pode discernir, ele é parte de Cristo, porque como um líder que serve, você representa Cristo e sua autoridade. Você não pode se divorciar disso, da mensagem geral da Bíblia. Não devemos fazer isso. Não devemos.
A propósito, não é humilhante para aqueles de vocês que usam desses títulos? Pastor, marido, pai, mestre, chefe. É humilhante saber que você é uma representação terrena da autoridade do próprio Jesus Cristo. Isso não coloca você de joelhos? E é exatamente o oposto da ideia de que a liderança serviu, de que, de alguma forma, essa nova chave que o levará ainda mais longe no sucesso da sua carreira. Ser um servo que lidera é uma coisa assustadora. É sobre Cristo e a sua autoridade. Também vemos que o objetivo da liderança servil é maximizar a glória de Cristo nos outros. E de novo, o objetivo da liderança servil é maximizar a glória de Cristo nos outros. Bem, por que eu digo isso? Bem, olhe os versículos 12 a 16 do capítulo 4. Vimos o que ele deu à igreja no versículo 11. Por quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, e assim por diante. Qual é o objetivo aqui? Que a glória de Cristo possa ser maximizada. Para entender isso, temos que voltar a alguns desses indicativos, porque o que Paulo acabou de fazer, ele cobriu muito do indicativo dos 3 primeiros capítulos, lá neste aviso imperativo. Observe se você puder, ele diz que este Cristo pode preencher todas as coisas no versículo 10. Se você voltar ao capítulo 1 de Efésios, aqui está o que você encontra. Há um padrão no livro de Efésios. No final dos 3 primeiros capítulos existe essa crescente, que basicamente nos lembra do indicativo. E esta crescente é sempre sobre 3 coisas: Cristo, seu corpo e a sua unidade. É a glória de Cristo, é o corpo de Cristo, a igreja. E é a igreja, a unidade do corpo de Cristo, que está crescendo no final de cada capítulo da metade indicativa do livro de Efésios. Então, quando chegamos aos imperativos, ele sempre nos lembra dos indicativos, do indicativo. Por quê? Porque está no nosso poder fazer essas coisas e é a nossa motivação fazer essas coisas. Então, qual é o poder que nós temos para trazer esta unidade ao corpo de Cristo? A propósito, que é a nossa motivação, a unidade do corpo de Cristo. Então, volte comigo ao capítulo 1. Veja o capítulo 1. E comece no versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. É o Pai colocando todas as coisas debaixo dos pés do Filho. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando Paulo vai para o versículo 10, no capítulo 4, falando sobre por que Deus deu esses líderes à igreja e o que esses líderes deveriam fazer, ele remonta ao indicativo anterior no capítulo 1, que é sobre Cristo e sua plenitude, e sobre Cristo preenchendo tudo isso. É que Cristo pode ser proeminente, de modo que o trabalho do pastor não é para ele mesmo possa engordar longe das ovelhas, como Ezequiel, que basicamente repreende os pastores de Israel. A obra do pastor é que Cristo possa obter glória, como sua plenitude é manifestada nas vidas pelas quais o pastor é responsável.
Esse é o objetivo. A glória de Cristo. Enquanto Ele preenche tudo. Nós veremos isso amanhã, quando falarmos sobre o marido e sua liderança na sua casa. Qual é o meu objetivo ali? Que o Cristo possa preencher a minha esposa, para que Cristo possa preencher os meus filhos, para que a glória de Cristo possa ser maximizada na minha casa, pois Ele preenche tudo em todos, pois eu não posso ser responsável por tudo em todos lá fora. Mas naquelas 4 paredes em que compartilho o seu título, eu trabalho para maximizar sua glória entre aqueles por quem sou responsável e por quem eu serei responsabilizado como pastor. Eu não posso fazer nada sobre os outros, todos na igreja, mas meu trabalho é no lugar onde Ele me chamou. É que Ele pode encher o lugar, esse lugar a ponto de transbordar sua glória. Como ousamos remover a Cristo a partir do conceito de liderança servil. Ouça essas palavras em Colossenses capítulo 1. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Não se atreva a liderar por você mesmo. Não se atreva a liderar pessoas para que elas possam servir você. Nós sabemos que lideramos as pessoas glorificando Cristo enquanto Ele preenche tudo em todos. Não apenas para que possamos crescer como aquele que é a cabeça. Vemos lá no versículo 15, sigam. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. In love. A propósito, precisamos descer um pouco, apenas alguns versos depois, e eu quero que vocês vejam uma passagem que costumamos citar apenas como lei. Você só precisa fazer isso porque é certo. E eu quero que vocês vejam o indicativo nos imperativos trabalhando juntos aqui, como nós vemos um resultado desse mesmo princípio de falar a verdade em amor, com o objetivo de amar como Cristo ama seu corpo e sua unidade. Veja o início do versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que é um indicativo ou um imperativo, é um indicativo de que você era mentiroso. Fale cada um a verdade com seu próximo, ao imperativo, certo? Agora, o que vem logo após? Porque somos membros uns dos outros, ao indicativo. Em outras palavras, eu quero dizer para vocês como vocês devem falar uns com os outros. Falem a verdade em amor. Antes de tudo, você pode fazer isso porque você afasta a falsidade, que de acordo com o parágrafo imediatamente precedente, significa que você nasceu de novo, você tirou o velho e se vestiu do novo, vocês são novas criaturas em Cristo. Portanto, vocês podem fazer isso, mas em segundo lugar, vocês fazem isso porque somos membros uns dos outros, e mais tarde não deixemos nenhuma falsidade falar pela sua boca, mas fale apenas coisas que são boas para edificação. O que é isso? É sobre Cristo, seu corpo e sua unidade. Não é apenas pura lei. Isso é sobre Cristo, seu corpo e sua unidade. Queremos que o corpo de Cristo seja edificado. Queremos que seja unificado. Por quê? Porque Cristo é glorificado quando o seu corpo é edificado. Cristo é glorificado quando o seu corpo é unificado.
Vá comigo, se você puder, para o capítulo 5 e começaremos no versículo 25. E veja isso com novos olhos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. De novo, como se fosse o suficiente, ok? Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele é o exemplo, ele se entregou por ela. Mas por quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, porque somos membros. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz como a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Isso é sobre Cristo, o seu corpo e a sua unidade. Qual é o meu objetivo? É exercer minha liderança de pastor da minha esposa. Essa é a união em carne de Cristo em sua igreja. Esse é o meu objetivo. A última coisa. De novo, estamos maximizando a glória de Cristo uns nos outros, que é o corpo construído no amor. Agora volte ao capítulo 2. E vamos olhar para a crescente no capítulo 2 e a crescente no capítulo 3. Começando lá no versículo 19 do capítulo 2. De novo, cada um dos 3 primeiros capítulos termina com essa crescente. Ele fornece o indicativo no capítulo e no final ele se aproxima do fim. Então, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Qual é o objetivo? Que o corpo possa ser edificado sendo a habitação de Deus. Esse é o objetivo da liderança do pastor, para que Cristo seja glorificado à medida que outros são edificados pelo meu trabalho. Observe a crescente no capítulo 3. Volte comigo no versículo 14 do capítulo 3. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome da toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Estamos vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vocês estão começando a ver por que é uma farsa separar a ideia de liderança servil da ideia do evangelho? É apenas quando nós conhecemos a Cristo no perdão dos nossos pecados que nós, em primeiro lugar, somos dotados do poder de realizar essas coisas. E, em segundo lugar, ter a motivação para fazer essas coisas. Nós não vivemos mais por nós mesmos, mas por Cristo e por seu corpo e por sua unidade, que se torna objetivo. Então ele concede esses dons, chamando homens qualificados como presentes à igreja para finalizar. Que através do trabalho de servir àqueles a quem eles são chamados a liderar, Cristo pode ser glorificado, como ele preenche tudo em todos, como edificado em um corpo
e como ele começa a se parecer com a cabeça do corpo de que é Cristo. É disso que se trata a liderança de um servo. Ao contrário, não teria sentido. Jesus disse que se você quiser ser um líder, você deve se tornar um servo, ou mais preciso, um escravo. Eu conheci o Dr. MacArthur enquanto eu ouvi ensinar sobre o uso dessa palavra e como nós traduzimos essa palavra. Nós não gostamos dessa palavra escravo, simplesmente ficamos desconfortáveis. Mas essa é a palavra. Teste isso pelo tamanho. Jesus diz que, olha, se você quer ser um líder, o que você precisa de fato fazer? Você precisa se tornar escravo. Então aqui estamos nós dois, milênios mais tarde, e dizemos, escute, se de fato você quer se dar bem nos negócios e ganhar muito dinheiro, você precisa experimentar toda a técnica do caminho da liderança do servidor que Jesus deu. Porque essa técnica o levará direto ao topo. Quão irônico, ou apropriadamente, que blasfêmia. Esse não é o meu Salvador. O meu Salvador é modelo de um líder que serve. O que ele faz? Nos lidera servindo. Antes de tudo, sua humilhação não começou na cruz. Sua humilhação começou com a sua encarnação, que foi o seu primeiro ato como um líder servo. Esse é o meu Jesus. Ele fez isso aqui. Ele é o Criador do universo. Aí ele se torna em carne humana. Não só isso, mas envolto como carne humana. Ele se submete como um filho obediente. Não apenas para pais pecadores, mas para pais que pecam contra ele. Não apenas pais pecadores que pecam contra ele, mas os pais pecadores que ele criou que pecam contra ele. E ele é submisso a eles e em todas as coisas. Como está indo a sua submissão à mamãe e o papai? Não é interessante? Você tem problemas em se submeter a sua mãe e ao seu pai porque eles não estão aptos para o rapé. Você não fez nada. Cristo é um servo líder e carrega os pecados daqueles a quem ele serve e morreu no lugar deles. Mas por quê? Para a glória do seu Pai. É por isso. Ele é exaltado. Sim, ele faz por causa do seu Pai. O Pai. Depois que ele morreu. E depois ele morre. Você e eu, como líderes servos, o que fazemos? Nos entregamos como escravos e nós servimos aqueles a quem fomos chamados. Experimentando a humilhação, se necessário, no processo. Por quê? Para que eventualmente possamos nos tornar bem conhecidos? Essa é a coisa mais perigosa que poderia acontecer a um servo líder. Não. Para que Cristo seja glorificado na vida daqueles a quem servimos. É por isso. Olha, quando isso acontece, você não apenas a inverte e busca a posição mais alta e a notoriedade, mas você está realmente com medo disso. Porque se torna cada vez mais difícil. Seja humilde.
E você vai caminhar e as pessoas vão olhar para você e enxergar coisas, como eu disse para o Dr. MacArthur, sobre o quanto ele significava. E quando um líder que serve ouve isso, você sabe uma das coisas que passa pela cabeça dele? Como seria terrível para mim levar isso para dentro de mim e roubar de Deus a sua glória. A liderança de um servo não é sobre você se tornar rico, não é sobre você se tornar famoso. É sobre você fazer muito de Cristo. E ele não compartilha a glória dele com ninguém. Mas eu não posso fazer isso. Com certeza, você não pode. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura ele é. E as coisas velhas se fizeram novas. Então, venha, você tem o necessário para fazer isso. E também tem a motivação adequada para fazer isso. O que é isso? É o seu amor e adoração por quem te redimiu. Você é transformado em um desejo de servir e fazer o melhor por quem pode levar você a liderar. Tipo teólogos. Forrest Gump, teólogos. Acredito que isso é tudo que eu tinha a dizer sobre isso. Vamos orar. Pai, nós vivemos numa cultura de celebridades e simplesmente não há como escapar. Tem pessoas que são celebridades, pessoas que fingem ser celebridades, pessoas que pensam que são celebridades e pessoas que querem ser celebridades. E infelizmente isso é verdade dentro da igreja, pois é também do lado de fora. Nos conceda humildade. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar o quão notório isso é. Para que nós possamos servir o seu povo com a sua glória e a sua visão. Nós podemos reconhecer todos os elogios que chegam até nós como pertencendo ao Senhor e ao Senhor apenas. Para que possamos constantemente correr para a cruz, para renovar nossas forças necessárias para servir, com esse tipo de humildade. E para que nós possamos nos regozijar, com muito regozijo, ao ver aqueles a quem nós temos o privilégio de liderar, em uma graça crescente, como resultado do seu trabalho por intermédio de nós. Concedido a fazermos isso, podemos tornar muito mais de Cristo, o seu corpo e a sua unidade, pois é em seu nome e é por ele que nós oramos e pedimos todas essas coisas. Amém.